Olá pessoal, vamos dar início à terceira parte do estudo de O Livro dos Espíritos desse sábado 18 de abril de 2020. Nós estamos estudando o livro segundo, que chama Vida Espírita, capítulo 6, Vida Espírita, e estamos no item 1, que é Espíritos Errantes. E nós paramos na questão 229. 228, agora faremos a 229. Por que os espíritos, ao deixar a Terra, não abandonam as suas más paixões, desde que veem os seus inconvenientes? Então a pergunta é a seguinte: poxa, você desencarnou, você viu que isso te fez mal, nem assim você consegue abandonar? Era para você parar com isso, para nós, né? Falo você, vamos usar a primeira pessoa do plural aí, né? Nós deveríamos enxergar. Vamos dar um exemplo mais cotidiano. Quantos de nós, para não dizer todos, quase todos, vemos coisas que nos fazem mal e ainda assim a gente continua fazendo? Então, vamos aqui fazer uma análise, cada um na sua casa aí vai fazendo a sua análise. A gente sabe, com relação à alimentação, que deveria fazer essa ou aquela escolha, nem sempre fazemos. A gente sabe, em relação às atividades físicas, que deveria também fazer escolhas diferentes das que fazemos. Em relação ao estudo acadêmico, às vezes poderíamos nos esforçar mais, progredir mais nessa área e não fazemos. Com relação ao estudo da doutrina espírita, podíamos fazer algo melhor e às vezes não fazemos. Com relação à relação entre as pessoas, do casal, da família, enfim, sabemos que devíamos fazer outras coisas e não fazemos. Então é mais ou menos isso, o espírito sabe, mas ele não consegue se libertar. Aí a gente lembra sempre essa frase fantástica do Paulo de Tarso, o apóstolo, né? Pobre de mim, né? O mal que eu não quero, eu faço. O bem que eu quero, eu não faço. O Paulo, quando fala isso, serve para todos nós. A gente vê o mal, sabe que não deveria e ainda nessas andanças aí acabamos incorrendo nesse mal. E o bem que a gente sabe que deveria fazer muito mais, muitas vezes a gente não faz. Quer dizer que a gente nunca faça o bem e que sempre faça o mal, mas a gente não deveria fazer mais o mal e ainda fazemos. E a gente não deveria deixar de fazer o bem, mas muitas vezes nós deixamos de fazer. Então, essa é uma questão importante. Questão 230. O espírito progride no estado errante? Pode melhorar-se bastante. Ele pode estudar, ele pode pesquisar, eu citei anteriormente, né? Ele pode fazer grandes projetos no mundo espiritual para que, quando encarnado, traga essas pesquisas, esses estudos para o mundo encarnado. Mas ele só vai poder provar isso no mundo encarnado. Por mais que a gente progrida, por que isso? Porque no mundo espiritual realmente fica mais fácil algumas coisas. Lá a gente, imaginando já livre dessas paixões, né? Não estou falando de espírito puro, mas espíritos intermediários, não sentimos fome, não temos necessidade do dinheiro, não temos necessidade das coisas materiais, logo a gente acerta mais. Aí a gente volta para a carne para ver se, diante das tentações, diante das provas, nós conseguiremos superá-las. Às vezes sim, outras vezes não. Então, por mais que a gente progrida no mundo espiritual, nós temos que pôr à prova. Tal qual um estudante que pode ter estudado muito em casa, pode ter feito tudo aquilo que os professores orientaram, mas tem o dia da avaliação. E é ali que ele vai ter que realmente comprovar se aqueles estudos estão interiorizados, né? Porque às vezes não estão. A questão 231 é a seguinte: os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Uma e outra coisa, dependendo o estágio evolutivo dele, o estado de progresso dele. Existem espíritos na erraticidade que são felizes, que estão bem. Eu não estou falando espíritos felizes no sentido da classificação dos espíritos, né?
mas que vivem muito bem, que têm uma vida de boa convivência. No livro, né, que foi filmografado Nosso Lar, a gente vê ali uma família que se reúne, que fazem as suas refeições, que conversam, que aproveitam oportunidades da arte no mundo espiritual, tal, são felizes. Por outro lado, em relatos também do André Luiz, a gente vê espíritos em extrema condição de sofrimento, não é? Desencarnam e continuam ainda apegados às paixões, com situações bastante difíceis de serem superadas, que serão superadas um dia, mas naquele momento difíceis de serem superadas. Então, espírito errante é feliz ou infeliz? Depende do grau evolutivo dele, das condições espirituais que cada um de nós teremos. No mundo espiritual não tem máscaras, então estaremos onde a nossa sintonia estiver. Questão 232. No estado errante, os espíritos podem ir a todos os mundos? Nem depende, né? Nem sempre. Um espírito de grau intermediário, às vezes ele pode ir ao mundo superior e vai olhar, como se fosse um estrangeiro, né? A expressão aqui, olhando para aquele país. E aí ele vai falar, puxa, olha como isso é legal, eu gostaria de morar aqui, eu gostaria de estar aqui. Isso é um incentivo para ele, né? Para que ele progrida, para que ele faça as coisas de maneira mais acertada. Mas ele não pode ficar por lá, não é o lugar dele ainda, ele não tem condições de estar por lá. E mesmo esse espírito que teve essa percepção, já é um espírito intermediário. Às vezes, né, espíritos ainda muito inferiores não querem, não têm nenhum interesse, nem perceberiam as condições maravilhosas. Eu sei que isso é gosto, né, mas eu quando me imagino num teatro como o Pedro II em Ribeirão Preto, o Teatro Municipal de São Paulo, assistindo uma grande peça, uma grande orquestra, isso me sensibiliza, isso me deixa feliz porque eu gosto, porque é algo que eu não faço com frequência, até por morarmos aí distante, né, dessas condições, mas as vezes que fiz, gostei muito. Todos gostariam? Não. Isso também me faz superior ou inferior? Não. Então, às vezes, espíritos têm oportunidade, mas não têm interesse, não é aquilo que eles gostam, eles preferem outro tipo de diversão, outro tipo de situação. Que adiantaria levar esses espíritos a um mundo superior? Então, alguns de nós temos oportunidade, olhamos e aproveitamos. Outros de nós temos oportunidade, passamos sem dar muita importância, ou até vamos e não aproveitamos, né? Nós vamos para a última questão da nossa aula de hoje, que é a questão 233. Os espíritos já purificados vêm aos mundos inferiores? Vêm, né, com frequência. Vêm como missionários, encarnam, inclusive, como missionários, e vêm com mais frequência ainda para atuar também em missões, mas no mundo espiritual, né, desencarnado. Jesus e muitos espíritos desencarnados que o assessoram fazem trabalhos permanentes. Para encerrar nossa aula, falar de uma coisa que a gente sempre brinca, né, com relação à prece. Não é o assunto, o capítulo, mas para encerrar. A gente faz prece, aí eles percebem que a gente está precisando de ajuda e vêm nos ajudar? Claro que não. O tempo todo esses espíritos estão emitindo bons pensamentos, boas energias, bons sentimentos, e quando nós oramos, nós simplesmente conseguimos sintonizar com isso, percebemos essa ajuda, o que nos faz muito bem. A ajuda já estava à nossa disposição, mas nós não tínhamos ainda interesse. No momento da prece, sincera, verdadeira, suplicando o amparo e proteção, a gente sintoniza e consegue então captar essas energias, né? Então os espíritos superiores estão aí, nos ajudando, basta que a gente sintonize com eles para que possamos receber a ajuda que é permanente. Encerramos assim a aula desse sábado 18 de abril, data importante, né, de comemoração da publicação do Livro dos Espíritos. Boa tarde a todos.